Bom dia, bom dia. Bom dia Instagram, bom dia YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de live. 40ª semana consecutiva de lives, de leitura de livros. Sejam muito bem-vindos aqui, você que está assistindo aí no canal do YouTube, porque a gente faz ao vivo no Instagram e deixa gravado aqui no YouTube, tá bom? Então seja muito bem-vinda aqui. Já curte, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ajuda aí o perfil lá no Instagram, Motivada para Motivar, e o canal do YouTube aqui, Motivada para Motivar também. Vamos ver o que Deus tem para falar com a gente hoje. Hoje é um dia um pouquinho mais corrido, porque hoje é terça-feira, toda terça-feira eu tenho que acabar a live um pouquinho mais cedo, porque eu vou pro meu pai, né? Então, é isso. A gente leu o devocional aqui. Gente, cabelo hoje, tá? Joguei ele aqui pro lado, pra não ter que prender, porque ele tá bem rebelde, gente. Bem. Deixa eu centralizar aqui. Isso. Tá bom? Tá bom, mas tá ruim, né? Tá ruim, mas tá bom. Devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Examina-me, ó Deus. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Salmo 139, 23. A pior de todas as mentiras é aquela que chamamos de verdade para esconder nossos defeitos. Digo isso porque sustentar uma vida de aparências e enganar a nós mesmas pode se tornar uma tarefa cansativa com o passar do tempo. E o Senhor não se agrada dos religiosos hipócritas, que praticam no secreto o que condenam publicamente. É verdade que não precisamos ser perfeitas para recebermos o amor de Deus, pois Ele nos chama em meio às impurezas e falhas do nosso coração. Porém, seguir a Cristo também significa aceitar um convite à santidade. E esse é um processo pelo qual todo cristão deve passar para alcançar maturidade espiritual. O Pai não deseja que apenas sigamos uma lista de regras, mas que vivamos um relacionamento tão íntimo com Ele a ponto de aprendermos a amar o que o agrada e rejeitar o que Ele abomina. Por vezes, precisaremos ser realinhadas à vontade do Senhor, permitindo que o nosso coração seja examinado. Dessa forma, Ele proverá cura para tudo o que estiver doente ou ferido em nosso interior, a fim de que sejamos libertas, saradas e capazes de viver em santidade por meio da força sobrenatural do Espírito Santo. Permitir-se ser curada, trabalhada, podada, lapidada ou exposta dói, mas não existe instante mais propício para receber a transformação do nosso ser do que quando estamos na presença de Deus. E essa mudança de mente não pode ser comprada ou maquiada por nada nem ninguém. Por esse motivo, todos os dias eu me lanço aos pés do Senhor com lágrimas, clamando o que um dia Davi também clamou. E neste dia convido você a fazer o mesmo. O que Davi clamou aqui? Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. É uma oração corajosa, né? Da gente pedir a Deus para que Ele nos examine. Porque certamente, indubitavelmente,
ele vai achar muita coisa ruim, porque somos imperfeitos, falhamos, pecamos em pensamentos, em omissão, em ação. Então, quando o Davi aqui pede a Deus para examinar a ele, sondar ele, olhar o seu coração, Davi tinha muita coragem de pedir isso para Deus, porque certamente o Senhor achou algo no coração dele. E se essa for a nossa oração nessa manhã, Senhor, examina o meu coração, esquadrinha o meu coração, procura o que não te agrada, o que não está te agradando, o que tá indo contra a minha confissão de fé. A gente precisa ter essa coragem, né? Como Davi. E Davi, né, gente? Davi como a palavra diz, foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por causa dessas atitudes que ele tinha. Ser sincero. Não esconder nada de Deus. Certo? Deixa eu abrir aqui, que é para ler o livro. Nossa, tá uma claridade, gente. Eu tenho que trocar meu óculos urgente, porque eu tenho me incomodado muito com a claridade. E também a lente já tá fraca, né? Tudo. Ó, ainda tá falando de visão aqui hoje. Parte 2 do livro, a gente tá lendo esse livro aqui. Comece pelo porquê. Quem não tem, né? Você tá assistindo aí essa live gravada aí no YouTube. Quem não tem, é só você ir lá no Instagram, no perfil da Papel Colorido RJ, @Papel Colorido RJ, que você tem desconto por ser meu seguidor. Então você tem desconto na compra dos livros, tá? Então, comprou, quer comprar algum livro, vai na Papel Colorido RJ, que é a papelaria que patrocina as minhas lives aqui. Você que me segue aqui no Instagram ou lá no YouTube, ou, né, é meu seguidor, é minha mentorada, você tem desconto, tá, nos livros. Se eu não me engano é 15% no dinheiro no Pix e 10% no cartão, ok? Aí você vai combinar a entrega, tudo direitinho com a Verônica. E, Sandra, é só esse livro? Não, os outros livros que nós lemos nas outras lives, ou qualquer outro livro que você queira, você pode perguntar para a Verônica se ela tem, se ela encomenda, tá bom? Isso, aí ó. Só chamar. Primeiro segue, tá, gente? A Papel Colorido. Segue, começa seguindo. E depois você entra em contato para pedir. Parte 2, uma visão alternativa. Lembrando que, né, quem entrar pro Clube do Livro, que a Verônica tá organizando aí, quinta-feira tem um encontro presencial, onde eu estarei lá também, junto com vocês. Com quem entrar pro Clube do Livro aí, é só procurar a Verônica. Tem um Clube do Livro, tem o Clube do Livro Cristão, tá? São 2 dias diferentes, tem os encontros aí online, onde é feita a leitura junto ali, aí tira dúvidas, vocês anotam insights do livro. Para quem tem dificuldade de leitura, ler em grupo ajuda muito, porque estimula e também você aprende na visão daquela pessoa, porque muitas vezes o que eu consigo enxergar num livro, a Leandra não consegue, a Verônica não consegue, a fulana não consegue, mas quando a gente está em grupo, quer dizer, quando ela traz a opinião dela, nossa, legal, eu não tinha visto isso, e você vai contribuir com uma outra visão, um outro parecer, um outro aprendizado, um outro insight que você teve. Então é muito legal fazer essa leitura em grupo. Então, para quem tem dificuldade ou para quem quer também transbordar, né, gente, na vida dos outros, eu tenho facilidade, então eu vou facilidade de absorver o conteúdo, então vai contribuir também, né? Você vai ter a oportunidade de falar, então é muito legal essa questão da leitura em grupo,
tá? Sexta-feira, Clube Cristão às 8 horas. Quinta-feira, 19 horas, Clube de Conhecimentos Gerais, ó. Então, é quinta às 19, o geral, e sexta às 20 horas, o cristão, ok? Então, aí, já tem os horários aí. Mas, quinta-feira, à tarde, terá um encontro presencial unindo as duas turmas. São apenas 10 vagas, se eu não me engano. Então, assim, não sei nem se ainda tem vaga, né, Verônica? Para estarmos ali, vai ser perto do Top Shopping. Tem que fazer inscrição, tá, gente? Tem que fazer inscrição. Próximo ao Top Shopping. E tem que estar no Clube do Livro, né? Então é isso. Tá bom? Qualquer dúvida, chama a Verônica Souto sobre o Clube do Livro, sobre o encontro presencial. Capítulo 3, estamos na parte 2. Isso. O livro é dividido em 6 partes. Estamos na parte 2. A parte 2, né, contém ali o capítulo 3. O Círculo Dourado. O Círculo Dourado é bem famoso, ó. Tá vendo? Aqui no centro é porque, o segundo círculo menor, como, e o maior, o que. Por que, como e o que. É o Círculo Dourado. Existem uns poucos líderes que, para motivar pessoas, preferem inspirar e manipular. Sejam indivíduos ou organizações, todos esses líderes inspiradores pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E é o oposto do que o restante de nós faz. Quer tenham consciência ou não, eles agem assim, seguindo um padrão que surge naturalmente, que eu chamo de o Círculo Dourado. O conceito do Círculo Dourado foi inspirado na proporção áurea, uma simples relação matemática que fascinou matemáticos, biólogos, arquitetos, artistas, músicos e naturalistas desde o início da história. Dos egípcios a Pitágoras e Leonardo da Vinci, muitos consideraram que a proporção áurea oferecia uma fórmula matemática para a proporção perfeita e até para a beleza. Isso também sustenta a ideia de que há na natureza mais ordem do que pensamos, como na simetria das folhas e na perfeição geométrica dos flocos de neve. No entanto, o que acho atraente na proporção áurea é o fato de ela ter tantas aplicações em tantos campos. E o que é ainda mais significativo, oferece uma fórmula capaz de produzir resultados repetíveis e previsíveis, em situações nas quais se suporia que esses resultados seriam aleatórios ou golpes de sorte. Até a mãe natureza. Para a maioria das pessoas, um símbolo da imprevisibilidade exibia mais ordem do que se conhecia, assim como a proporção áurea que oferece evidência de ordem na aparente desordem da natureza. O Círculo Dourado acha ordem e previsibilidade no comportamento humano. Em outras palavras, ele ajuda a compreender por que fazemos o que fazemos. O Círculo Dourado fornece uma evidência convincente de quanto podemos alcançar se nos lembrarmos de começar tudo o que fazemos perguntando primeiro por quê. O Círculo Dourado é uma visão alternativa para as suposições existentes acerca do motivo de alguns líderes e algumas organizações terem atingido um grau tão desproporcional de influência. Ele oferece uma percepção clara de como a Apple é capaz de inovar em muitos e diversos campos de atividade,
sem jamais perder a capacidade de continuar fazendo isso. Explica por que pessoas tatuam logos da Harley Davidson no corpo. Fornece uma compreensão mais clara não só de como a Southwest Airlines criou a mais lucrativa companhia aérea da história, mas também da razão por que as coisas que fez funcionaram. E até confere alguma clareza quanto ao motivo pelo qual as pessoas seguiram o Dr. Martin Luther King em um movimento que mudou uma nação e porque os americanos aderiram ao desafio de John Kennedy, mesmo depois de sua morte, de levar um homem à Lua. O Círculo Dourado mostra como esses líderes foram capazes de inspirar ação em vez de manipular as pessoas para que agissem. Essa visão alternativa não é útil apenas para mudar o mundo, também existem aplicações práticas para a capacidade de inspirar. Ela pode ser usada como guia para aprimorar de modo amplo a liderança, a cultura corporativa, as contratações, o desenvolvimento, nossa, que bate a claridade, o desenvolvimento de produto, as vendas e o marketing. Explica até a fidelidade. Até a fidelidade e como criar o ímpeto necessário para transformar uma ideia em movimento social. E tudo isso começa de dentro para fora. Tudo começa pelo porquê. Antes que possamos explorar suas aplicações, deixe-me primeiro definir os termos, começando com o exterior do círculo e indo para o interior. O que? Toda companhia e toda organização no planeta sabe o que faz. Não importa se é grande ou pequena, nem o campo de atividade. Todo mundo é facilmente capaz de descrever os produtos ou serviços que sua companhia vende, ou a função do cargo que desempenha dentro daquele sistema. O que é fácil de identificar, né? Então, o que representa o quê? O que você faz, o que faz. Como? Algumas companhias e algumas pessoas sabem como elas fazem o que fazem. Quer você as chame de proposta de valor diferenciada, processo patenteado ou proposição exclusiva de venda. Os comos são apresentados com frequência para explicar o modo pelo qual alguma coisa é diferente ou melhor. Não tão óbvio quanto o que. Muitos acham que esses são os fatores diferenciadores ou motivadores em uma decisão. Seria equivocado supor que isso é tudo que é necessário, tudo que é necessário. Falta um detalhe. Por quê? Porque muito poucas pessoas, não gosto desse termo, muito poucas pessoas. Por que não coloca poucas pessoas? Não, muito poucas pessoas ou companhias conseguem articular com clareza porque fazem o que fazem. Quando falo do porquê, não estou me referindo a ganhar dinheiro. Isso é uma consequência. Com o porquê, refiro-me a qual seu propósito, sua causa ou sua crença. Por que sua companhia existe? Por que você sai da cama toda manhã? E por que alguém deveria se importar? Quando a maioria das organizações ou pessoas pensa, age ou se comunica, elas
o fazem de fora para dentro. O que, para porque, e, por um bom motivo, vão do que é mais claro para o que é mais obscuro. Nós dizemos o que fazemos, às vezes dizemos como, o fazemos mais raramente, dizemos por que fazemos o que fazemos. Mas não as companhias inspiradas, não os líderes inspirados, cada um deles, seja qual for o seu tamanho, ou a sua atividade, pensa, age, se comunica de dentro para fora. Eu costumo usar a Apple como exemplo, apenas porque eles são muito reconhecidos e seus produtos são fáceis de comparar com outros. Mais do que isso, o sucesso da Apple ao longo do tempo não é típico. Sua capacidade de comunicar, a ser uma das companhias mais inovadoras ano após ano, combina com a misteriosa habilidade de atrair seguidores, no que parece ser uma seita. Faz dela um grande case para demonstrar muitos dos princípios do Círculo Dourado. Começarei com um exemplo de marketing simples. Se a Apple fosse, como a maioria das outras empresas, uma mensagem de marketing dela iria se mover de fora para dentro no Círculo Dourado. Começaria com alguma declaração, o que a companhia faz ou fabrica, seguida de como eles acham que são diferentes ou melhores do que a concorrência, e, por fim, concluiria com alguma chamada à ação. Com isso, esperariam ter em retorno algum comportamento, no caso, uma compra, uma mensagem de marketing da Apple, se eles fossem iguais a todos os outros. Poderia soar assim: fazemos ótimos computadores, são lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. Quer comprar um? Não é um discurso de vendas muito convincente, mas é assim que a maioria das companhias vende seus produtos. É verdade. Essa é a norma. Essa é a norma. Começam primeiro com o que fazem, eis nosso novo carro. Quer dizer, o que eles fazem? Carro. Depois nos dizem como fazem isso, ou como são melhores. Tem bancos de couro, faz muitos quilômetros por litro de combustível e oferecemos um bom financiamento. Depois eles pedem uma ação e esperam um comportamento. Você vê este modelo tanto em mercados voltados para o cliente final, quanto em ambientes de negócios entre empresas. Essa é a nossa forma de advocacia. Nossos advogados se formaram nas melhores faculdades e nós representamos os maiores clientes. Contrate-nos. Esse modelo também é utilizado na política. Eis o candidato, eis sua posição quanto aos impostos e imigração. Está vendo como é diferente? Vote nele em todos os casos. Organize a comunicação como uma tentativa de convencer alguém de uma diferença ou de um valor maior. Mas não é isso que fazem líderes e organizações inspiradores. Vamos observar de novo o exemplo da Apple e reescrevê-lo na ordem em que a empresa efetivamente se comunica. Desta vez o exemplo começa pelo porquê. Em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status. Acreditamos em pensar de modo diferente. A maneira como desafiamos o status que é
criando produtos lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário, e o resultado disso são ótimos computadores, quer comprar um? Trata-se de uma mensagem completamente diferente. De fato, percebe-se que é diferente desde a primeira afirmação. Olha como é que gente, preste atenção. Olha como é que é a venda, né, da Apple, né? Ela começa com o porquê dela. Ó, em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status. Acreditamos em pensar de modo diferente. Ele ali já estava fazendo uma convocação para quem? Para um público que quer pensar fora da caixa, que não quer viver por padrão, que quer o novo, que não tem limites. Você consegue entender isso? Olha como é quando a gente coloca o nosso porquê à frente do ok, do como. Olha como é diferente a mensagem. Ó, a maneira como desafiamos, aí eles se incluem, tá? Eu vejo aqui a principal diferença eles sendo os seus próprios exemplos. Então, assim, quem faz, vive, é um estilo de vida, na verdade, é isso. A Apple, ela vende um estilo de vida, tá? Em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status. Acreditamos em pensar de modo diferente. Então, para você que quer pensar fora da caixa, para você que pensa diferente, para você que discorda de algumas coisas, a maneira como desafiamos o status é criando produtos lindamente projetados. Então, assim, bonito, simples de usar e intuitivos para o usuário. E o resultado disso são ótimos computadores. Quer comprar um? Quer dizer, já te incluiu, você já achou a sua tribo, você já viu que esse é o estilo de vida que você quer, né? Você quer algo que nem todo mundo pode ter. É para quem pensa fora da caixa, para quem não está a fim de viver uma vida robotizada no padrão, né? É um convite. É super planejado, mas ao mesmo tempo é simples. Então, para a sua correria, para o seu dia a dia, se encaixa bem. Trata-se de uma mensagem completamente diferente. De fato, percebe-se que é diferente desde a primeira afirmação. Ficamos muito mais ansiosos por comprar um computador da Apple depois de ler a segunda versão. E apenas inverti a ordem das informações. Não há truques, nem manipulação, nem brindes, nem tampouco mensagens explorando aspirações ou celebridades. Não tem promoção, gente. A Apple não apenas inverte a ordem das informações, sua mensagem começa pelo porquê, pelo propósito, pela causa ou crença que nada tem a ver com o que eles fazem. Os produtos que fabricam de computadores e pequenos dispositivos eletrônicos não serve mais como a razão para comprar, serve como a prova tangível de sua causa. O design e a interface para o usuário de produtos da Apple, ainda que importantes, não são em si mesmos suficientes para criar essa fidelidade tão impressionante de seus clientes. Esses importantes elementos ajudam a tornar a causa tangível e racional. Outros podem contratar os melhores designers e engenheiros brilhantes e fabricar produtos bonitos e fáceis de usar, ou mesmo copiar as coisas que a Apple faz. Podem até roubar funcionários da Apple para isso, mas os resultados não serão os mesmos. Simplesmente copiar o que a Apple faz ou como faz não vai funcionar. Há algo difícil de descrever e quase impossível de copiar, que confere a ela um nível tão desproporcional de influência no mercado. O exemplo começa a provar que
as pessoas não compram o que você faz, mas porque você o faz. Presta atenção aqui. As pessoas não compram o seu produto. O exemplo começa a provar que as pessoas não compram o que você faz, as pessoas não compram o que você vende. As pessoas não compram o que você vende, seu produto ou seu serviço. Elas compram porque você o faz. O motivo, o porquê, o storytelling, né, que o pessoal fala, a história que tem por trás do produto ou do serviço. As pessoas vão no salão da Sheila não é pela escova, não é pelo corte, não é pela unha que você faz, mas é porque o porquê a Sheila faz. Qual o motivo? Está muito mais ligado a nós do que ao produto. Porque algumas pessoas vendem mais do que outras, vendendo o mesmo tipo de produto. Porque o porquê dela está mais evidente do que o seu. Eu já ouvi e ouvi muito de muitos mentores e já li em vários livros que quando a gente trabalha por dinheiro, a coisa não flui. Não sei se você já viveu essa experiência de você estar precisando muito ali do dinheiro, da renda. Se o seu porquê for só ganhar dinheiro, não flui. Não flui. O seu porquê tem que ser maior. Porque é o seu porquê que vende. É o seu porquê que vende. A capacidade da Apple de criar produtos tão inovadores de forma consistente e inspirar uma fidelidade tão espantosa não tem a ver apenas com o que eles fazem. O problema é que organizações usam recursos e benefícios tangíveis para construir um argumento racional de por que sua companhia, produto ou ideia é melhor do que os outros. Algumas vezes essas comparações são feitas de modo explícito, em outras usam-se analogias ou metáforas com efeito, mas o efeito é o mesmo. Companhias tentam nos vender o que elas fazem, mas nós compramos porque elas fazem. Então anota aí. A gente não compra o que, a gente compra por quê. Nós não compramos o que, compramos o porquê. E é isso que me refiro quando digo que elas se comunicam de fora para dentro. Elas lideram com o que e como. Quando se comunica de dentro para fora, porém, o porquê é oferecido como motivo para a compra. E os OKs servem como a prova tangível dessa crença. As coisas que podemos apontar para racionalizar ou explicar razões de sermos atraídos por um produto, ou uma companhia, ou uma ideia, e não para outros. O que companhias fazem são fatores externos, mas por que fazem é algo mais profundo. Qual o seu porquê? Por que você faz o que você faz? Por que você vende o produto que você escolheu para vender? Ou o serviço que você escolheu para entregar? Por quê? Qual é o porquê? Porque o que vai interessar para o seu cliente é o porquê, não é o quê. É isso que a gente está definindo aqui.
O diferencial da Apple é que ela deixa claro na mensagem dela o porquê dela. O porquê dela é alcançar um público que quer pensar fora da caixinha, que quer um produto super elaborado, de alta tecnologia, mas simples, eficaz, que traz resultado. Esse é o porquê dela. Cadê? Trata-se de uma companhia como qualquer outra. Não existe uma real diferença entre a Apple e qualquer uma de suas concorrentes. Dell, HP, Gateway, Toshiba. Escolha uma, não importa. Todas as estruturas corporativas. É tudo o que uma companhia e uma estrutura. Todas fabricam computadores. Todas têm alguns sistemas que funcionam e outros que não. Todas têm igual acesso ao mesmo talento, aos mesmos recursos, às mesmas agências, aos mesmos consultores e à mesma mídia. Todas têm alguns bons gestores, alguns bons designers e engenheiros inteligentes. Todas fazem alguns produtos que funcionam bem e outros que não. Mesmo a Apple. Por que então a Apple tem um nível de sucesso tão desproporcional? Porque são mais inovadores, porque são consistentemente mais lucrativos. E como conseguem uma legião de seguidores, cuja fidelidade parece a de ser uma seita. Algo que muito poucas companhias são capazes de alcançar. As pessoas são atraídas pelo propósito. As pessoas são atraídas pelo propósito. Essa é a razão pela qual a Apple adquiriu um nível notável de flexibilidade. Está evidente que as pessoas se sentem confortáveis ao comprar um computador da Apple, mas também se sentem perfeitamente confortáveis comprando dela um iPod, um iPhone ou um Apple TV. Comunicadores e investidores estão completamente à vontade com o fato de a Apple oferecer tantos produtos diferentes em tantas categorias diferentes. Não é o que a Apple faz que a diferencia, é porque ela o faz. São produtos, seus produtos dão vida à sua causa. Não sou imprudente a ponto de sugerir que seus produtos não importam. Claro que importam, mas o motivo pelo qual importam é o contrário do que diz a sabedoria tradicional. Os produtos em si mesmos não são a razão de a Apple ser considerada superior. Seus produtos, o que a Apple faz, servem de prova tangível daquilo em que a companhia acredita. É essa clara correlação entre o que eles fazem e por que o fazem que a leva a se destacar. É o motivo pelo qual percebemos a Apple como uma marca autêntica. Tudo o que eles fazem funciona para demonstrar seu porquê, o de desafiar o status quo. É assim que se pronuncia, gente? Status quo. O estado das coisas. Ah, tá bom. Status quo, que é o O. Nunca tinha parado para o estado das coisas. A Apple vende a ideia da exclusividade. Ok.
Cadê? Quaisquer que sejam os produtos que fabricam ou a atividade em que operam, está sempre claro que a Apple pensa diferente. Pensa fora da caixa, exclusividade, né? É isso aí. Eu vou parar aqui, gente, porque eu tenho que ir, tá? Então, parei aqui na página 55. Estamos aqui na parte 2, capítulo 3. Amanhã a gente termina o capítulo 3. E hoje eu me superei, porque eu tô com uma dor de cabeça. Acordei com dor de cabeça. Então, ó, parei aqui, página 55. Vamos tirar o print? Amanhã a live é às 9, tá, gente? Vamos tirar o print. Esse livro tem tudo a ver com o empreendedorismo, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Foi? Tudo a ver com empreendedorismo, porque não é sobre o que a gente vende, é sobre o porquê a gente vende. Ó, vai me ajudar bastante aqui nos grupos em relação às meninas aqui de empreendedorismo. Meninas! Leandra e Verônica. Amanhã a live é às 9, tá? Beijos, vamos nos falando aí no privado. Fiquem na paz, gente. Muito bom. Beijos.